Bom dia. E hoje a nossa casa se encontra em festa, aliás, ontem, né? Ontem no centro da nossa casa, essa casa abençoada aqui, que é um legado desses antepassados, do Dr. José, seu Hugo, né, o Piscininho, todo esse pessoal antigo que trabalharam aqui. Ontem a nossa casa completou 83 anos. Então, nós estamos parabenizando essa casa de amor e de luz e agradecendo a esses que ficaram, que lutaram para colocar essa casa a trabalhar, porque naquele tempo, há 80 anos atrás, o Espiritismo ainda encontrava-se uma certa resistência por parte de muitos, né? Era assim visto como uma doutrina esquisita, né? E eles tiveram força, ânimo, coragem e não desistiram. E graças a eles, né? O senhor Isaia, toda essa leite de antigos companheiros, né, que já estão na pátria espiritual. A nossa gratidão a eles, principalmente ao senhor Hugo Gonçalves, a dona Dulce, que estiveram aqui desde o começo, né? Então, a nossa casa encontra-se em festa. E hoje nós temos a preleção através do nosso irmão Cardinal, que vai trazer para nós o que é Espiritismo, né? Falar sobre essa doutrina que tanto nos ensina e que tanto nos mostra até que ponto as nossas limitações, né? É através da doutrina, dessa doutrina espírita, que nós encontramos o respaldo, a coragem, muitas vezes o ânimo, né, para atravessar os nossos caminhos que às vezes se tornam tão assim difíceis. Aliás, está difícil para todos caminhar, né? Que estão na retidão dos caminhos. Imagine aqueles que ainda não encontraram essa luz a iluminar. E nesse instante, Mestre amado, nós te recorremos a ti, a tua misericórdia, a misericórdia do Pai, sobre todos nós, rogando perdão pelas nossas falhas, nos momentos em que nós nos achamos debilitados e temos vontade de desistir de tudo. Mas nós sempre sabemos que Ele sempre coloca ao nosso lado um companheiro amigo para que não nos deixe ficar parados no caminho. Neste momento nós te oramos, elevamos o nosso pensamento ao Pai, Senhor do Universo, que Ele estenda vossas mãos sobre a nossa pátria, tão conturbada nos últimos momentos, né? Em que opera a grande transição, e nós, como espíritas, nós devemos nos fortalecer na fé, na esperança e nessa luz que norteia os nossos caminhares, para que nós não venhamos a ficar parados no caminho, e nós possamos, na nossa pequenez, mandar vibrações para o Brasil, para o mundo inteiro, Senhor, para o planeta Terra, tão necessitado de luz, de amor, de humildade principalmente, que nossos corações nesse instante dirigem ao Mestre Jesus, rogando a Ele, ensina-nos a caminhar no caminho que nos leva ao Pai, aquele reino que tanto prometeste a nós e que disseste, o meu reino não é deste mundo. E nós rogamos força para que nós possamos caminhar através das dificuldades, das dores, dos empecilhos,
chegar até um dia este reino. Não importamos o tempo que levar, mas somos todos filhos desse Pai amoroso. E Jesus disse que nenhuma das ovelhas se perderia. E nós somos ovelhas deste pastor. Nós pertencemos a esse redil de amor e de luz. E nós rogamos que o nosso caminhar seja de luz para aqueles que ainda estão incautos, para aqueles que ainda estão na dúvida, na incerteza, aqueles que ainda não acordaram para a realidade de que a vida no mundo é efêmera, ela passa no piscar de olhos, e que a verdadeira vida é a nossa vida eterna. É para a nossa casa que um dia nós vamos voltar, porque foi de lá que nós saímos. E nós te agradecemos por esta manhã radiosa, Senhor. Que todos nós recebamos a paz e a luz em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, hoje sermos melhores do que ontem. E assim, a nossa gratidão por estarmos mais uma vez aqui, ouvindo uma preleção em seu nome, Jesus. Seja conosco, amado Mestre, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. E assim seja. Neste momento eu passo a palavra ao nosso companheiro de trabalho, Adinaldo. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Acho que eu não conheço todos que estão aqui hoje, mas eu tenho costumado dizer, antes de falar esse texto, que se houver alguém aqui hoje que não seja espírita, essa pessoa ou essas pessoas, muito provavelmente, muito possivelmente, vão entender o porquê nós somos espíritas. E porque nós costumamos dizer que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma coisa. O espírita sincero e o cristão sincero, um e outro, são a mesma coisa. Então nós vamos começar a nossa reflexão lembrando do Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 15, quando Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco por toda a eternidade. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mais à frente, no versículo 26, Jesus diz: mas o Consolador, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. No capítulo 6, do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, comentando essa passagem, diz assim: se o Espírito da verdade deveria vir mais tarde para nos ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não pôde nos dizer tudo naquele momento. E se ele viria para nos lembrar de tudo o que o Cristo nos ensinou, é porque o seu ensinamento foi esquecido ou mal compreendido. Essa observação de Allan Kardec nos leva a uma reflexão muito mais profunda do que parece no primeiro instante, porque Jesus nos fez uma promessa. Ele disse que pediria ao Pai para que o Pai enviasse outro Consolador. Só que ele disse que esse Consolador viria trazendo uma missão.
e nessa missão ele teria dois objetivos. O primeiro objetivo, nos lembrar tudo o que o Cristo ensinou, ou seja, nos lembrar do seu Evangelho. E a segunda missão, viria para nos ensinar todas as coisas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele viria para nos ensinar coisas novas, coisas que o Cristo não pôde nos dizer quando esteve entre nós, porque não estávamos prontos, não estávamos preparados ainda para compreender. Eu quero salientar que essa observação, esse comentário é de Allan Kardec. É ele que diz que Jesus não nos ensinou tudo porque ainda não estávamos prontos para compreender. Então eu peço a vocês que guardem esses dois objetivos do Consolador, porque nós vamos citar eles várias vezes durante a nossa reflexão de hoje. Quando nós falamos em doutrina espírita, nós deveríamos nos perguntar: mas afinal de contas, o que é doutrina espírita? O que é o Espiritismo? Porque nós espíritas acreditamos que todo o ensinamento que está contido na doutrina espírita veio de Jesus. Allan Kardec foi apenas quem organizou esses ensinamentos. Mas não é de Allan Kardec, são ensinamentos que vieram do Mestre Jesus através dos Espíritos. Mas Allan Kardec, fazendo essa organização, ele escreveu muitas coisas. E dentre essas muitas coisas, ele tornou oficial 5 livros, que nós chamamos de obras básicas do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Se nós colocarmos esses 5 livros aqui em cima dessa mesa, empilhados um em cima do outro, nós vamos ter um livro muito grande, quase 2.000 páginas, é do tamanho de uma Bíblia. São muitos ensinamentos, são mais de 1.000 perguntas e respostas sobre temas muito variados. Só que só o Livro dos Espíritos, na verdade, já tem mais de 1.000 perguntas e respostas. Mas, no entanto, os outros livros também têm perguntas e respostas. E são muitos ensinamentos. Então nós deveríamos nos perguntar: por que será que Jesus enviou mais tantos ensinamentos? Afinal de contas, ele já tinha nos trazido os Evangelhos, o Evangelho. Por que será? Qual é o objetivo de tudo isso? Afinal de contas, o que é doutrina espírita? O que é o Espiritismo? A nossa proposta hoje é justamente fazer uma reflexão sobre essa pergunta: o que é o Espiritismo? Porque nós podemos perceber que muitas pessoas, inclusive alguns espíritas, não compreendem com clareza o que realmente significa o Espiritismo. Muitas pessoas, inclusive, infelizmente, alguns espíritas, ainda não compreenderam o que realmente quer dizer o Espiritismo. Nós podemos dizer que Espiritismo é ciência, filosofia e religião? Preste atenção na pergunta. Nós podemos dizer que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião? Não. O Espiritismo aborda, o Espiritismo entra nos campos da ciência, da filosofia e da religião. Por isso nós dizemos que o Espiritismo tem um tríplice aspecto, mas esse tríplice aspecto não responde o que é o Espiritismo, não explica o que é o Espiritismo, são coisas diferentes. Nós podemos dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Isso sim. Isso nós podemos dizer. Isso nós podemos acreditar, que o Espiritismo é aquele Consolador que o Cristo prometeu enviar para a humanidade lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que nós acabamos de citar. Só que nós não podemos nos esquecer de uma coisa: só nós espíritas acreditamos nisso.
Só nós espíritas acreditamos que o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu enviar para a humanidade. Ninguém mais acredita nisso. Nenhum outro cristão acredita nisso. Os cristãos católicos não acreditam. Os cristãos evangélicos, protestantes, não acreditam. Os cristãos ortodoxos, muito menos ainda, também não acreditam. Só nós, espíritas cristãos, acreditamos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Portanto, simplesmente afirmar que o Espiritismo é o Consolador prometido é uma afirmação verdadeira para nós espíritas, mas não é uma definição completa, é uma definição incompleta. E por que nós podemos dizer que é uma definição incompleta? Porque para aqueles que acreditam que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, quem responde o que é o Espiritismo é o próprio Mestre Jesus, nas Escrituras Sagradas do Evangelho. Eu faço questão de repetir isso. Para quem acredita que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, quem explica o que é o Espiritismo é o próprio Mestre Jesus, nas Escrituras Sagradas do Evangelho. Por isso nós vamos começar procurando compreender o porquê nós podemos acreditar que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E quando eu falo nós, eu não estou falando nós espíritas, eu estou falando nós, humanidade. O porquê nós, humanos, porque a nossa humanidade pode acreditar que o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu enviar para a humanidade. Muito antes de Jesus nascer, muito tempo antes de Jesus encarnar entre nós, vários profetas anunciaram a vinda de um Messias. Muitos séculos antes de Jesus chegar, vários profetas disseram que Deus havia prometido enviar um Messias entre o povo hebreu. Mas afinal de contas, o que é um Messias? Messias é um Salvador, é um libertador, é um enviado de Deus. Messias é um enviado de Deus que vem para libertar, que vem para salvar. Então, o povo judeu, durante muitos séculos, milênios, acreditaram e esperavam a chegada desse Messias, porque eles acreditavam que o Messias viria para libertar o povo judeu da servidão. Afinal de contas, o povo judeu já havia sofrido várias vezes sendo subjugado por outros povos. O povo judeu foi escravo no Egito, foi subjugado pelos sírios. Na época de Jesus, o povo judeu era obrigado a servir o Império Romano. Vejam, eles não eram escravos do Império Romano, mas eles viviam um regime de servidão que os obrigava a obedecer às leis romanas e ainda tinham que pagar altíssimos impostos para morar na sua própria terra. Então, os judeus esperavam a vinda desse Messias porque eles acreditavam que esse Messias iria libertar o povo judeu da servidão e, ao mesmo tempo, iria colocar o povo judeu acima de todas as outras nações, porque era aí que eles acreditavam que mereciam estar, acima de todas as outras nações. Então, nessa espera, o povo judeu idealizou na sua mente, na sua imaginação, que esse Messias viria na figura de um grande líder guerreiro, uma espada na mão. Eles imaginavam que esse Messias seria uma espécie de general guerreiro, que iria comandar exércitos, que iria travar várias batalhas, que iria promover muitas guerras e que provavelmente derramaria muito sangue para derrotar os inimigos, para libertar o povo judeu da servidão, para colocar o povo judeu acima de todas as outras nações da terra. Era essa a expectativa. Era isso que o povo judeu esperava, um revolucionário guerreiro.
E nós vamos ver essas informações, tudo isso que eu disse, na literatura espírita. E também na história comum nós temos essas informações. Então era um contraste, porque de repente aparece um tal Jesus de Nazaré. E vejam que eu não estou falando assim de forma desrespeitosa com o Mestre Jesus, não. Estou falando assim porque era assim que o povo judeu olhava para Jesus, sem respeito nenhum. De repente aparece um tal Jesus de Nazaré, dizendo que era o Messias, aquele Messias que o povo judeu esperou por séculos. Mas esse tal Jesus de Nazaré era só uma pessoa comum, era só um carpinteiro pobre, filho de outro carpinteiro pobre. Ele não tinha riquezas, ele não tinha posses, ele não tinha títulos, ele não tinha amigos ricos e poderosos, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era a roupa do corpo. E esse tal Jesus nem guerreiro era. E além do mais, ele andava espalhando uns ensinamentos estranhos. Ele dizia para o povo que nós devemos aprender a amar os inimigos. Mas como amar os inimigos? Como amar os inimigos se tudo que o povo judeu quer é destruir os inimigos? Como amar os inimigos? Não. Esse aí não pode ser o Messias que nós estamos esperando há tanto tempo. E além do mais, esse tal Jesus de Nazaré se deixou ser preso sem resistir. Ele foi humilhado, ele foi ofendido de diversas formas, foi insultado e nem se defendeu. Ora, mas que Messias é esse que não briga? Que Messias é esse que não luta? E no fim de tudo, esse Messias ainda acaba morrendo, assassinado numa cruz, no meio de dois bandidos quaisquer. Não, esse aí não pode ser o Messias que o povo judeu aguardava por tantos séculos. Vejam, era muito contraste para o povo judeu. Eles imaginaram, tinham uma expectativa de um revolucionário guerreiro. Jesus foi o maior revolucionário que já pisou nesse mundo, mas ele era um revolucionário com as armas do amor, da paz, da bondade. O povo judeu não entendeu isso. E a grande verdade é que até hoje o povo judeu não acredita que Jesus era o Messias. E por isso até hoje o povo judeu continua esperando a vinda desse Messias. O povo judeu não entendeu que Jesus não veio para salvar apenas os hebreus. Jesus veio para salvar toda a humanidade. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos, das nossas imperfeições, da nossa ignorância. Jesus veio para nos salvar do mal que nós carregamos dentro de nós, porque é esse mal que nos faz errar, e são esses erros que nos fazem sofrer. Jesus veio para nos libertar, nos salvar de nós mesmos, da nossa ignorância, das nossas imperfeições. Jesus nunca quis nos ensinar a dominar outras nações, a dominar outros povos. Jesus só queria e continua querendo apenas nos ensinar a dominar a nós mesmos. Mas o povo hebreu não entendeu, mas a humanidade não entendeu, e muitos de nós não entendemos até hoje. Mesmo assim, quando Jesus esteve entre nós, Ele nos fez uma promessa. Ele prometeu que pediria ao Pai, e um dia o Pai enviaria outro Consolador para ficar conosco por toda a eternidade. Só que Ele disse que esse Consolador viria trazendo uma missão, e essa missão teria dois objetivos. O primeiro objetivo, nos lembrar tudo que Jesus nos ensinou, ou seja, nos lembrar do seu Evangelho. E o segundo objetivo, viria para nos ensinar todas as coisas. O que quer dizer isso? Quer dizer que Ele viria nos ensinar coisas novas, coisas que o Cristo não pôde nos dizer quando esteve entre nós. Por quê? Porque não estávamos prontos, não estávamos preparados para compreender.
Eu quero lembrar que essa observação é de Allan Kardec. Depois que o Cristo fez essa promessa, se passaram mais de 1.800 anos. E então, no século XIX, o Cristo decidiu que era a hora de cumprir a sua promessa. E então ele envia para a terra o Consolador. A pergunta é: a humanidade acreditou que o Consolador estava entre nós? Não. A humanidade aceitou que o Consolador estava entre nós? Não. Da mesma forma que não acreditaram que Jesus é o Messias, da mesma forma, do mesmo jeito, a humanidade também não acreditou que o Consolador estava entre nós. A humanidade também não aceitou. E por que a humanidade não acreditou ou não aceitou o Consolador? Tem vários motivos. Nós vamos citar aqui alguns desses motivos. Primeiro motivo: Jesus, quando fala do Consolador, ele fala o Consolador. Ele fala outro Consolador. Ele fala que o Consolador é o Espírito da verdade, mas ele também fala que o Consolador é o Espírito Santo. Eu não citei isso, mas ele fala no mesmo texto: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome. Seja lá como for, o que dá para a gente entender na redação desse texto? Dá para entender que é um Consolador, é um Espírito da verdade, é um Espírito Santo, é um, singular. É isso que dá para a gente entender, não é mesmo? Só que quando o Cristo enviou o Consolador, não era um, eram muitos espíritos, eram muitas entidades invadindo o mundo inteiro, ensinando em nome de Jesus em todos os cantos da terra. Era uma equipe, era uma pleiade. Nós não podemos esquecer que Jesus sempre gostou de falar por parábolas. Jesus sempre gostou da linguagem simbólica. Então fomos nós que entendemos que era um. Mas na verdade, não era um. O Consolador era um símbolo, o símbolo de um grupo. O símbolo de um trabalho em grupo. Fomos nós que entendemos que era um. Agora, por que será que Jesus, ao invés de enviar um, mandou uma equipe? Isso também tem explicação. Quando Jesus veio entre nós, Jesus veio na matéria, veio no corpo físico, na carne. E dessa forma, ele não poderia, vindo no corpo físico, ele não poderia nascer ao mesmo tempo em vários lugares. Ele não poderia nascer ao mesmo tempo em vários países e em vários povos. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que escolher um país, ele teve que escolher um povo para plantar a semente do Evangelho. E ele escolheu o povo hebreu. Emmanuel é quem vai nos explicar o porquê Jesus escolheu o povo hebreu, lá no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. Emmanuel nos conta que há muito tempo atrás, milênios atrás, ele não fala exatamente quando, mas há milênios atrás aconteceu uma reunião no plano espiritual. E Jesus, o Cristo, reuniu todos os povos que naquele momento habitavam no planeta Terra e fez uma promessa. Ele disse que um dia ele viria pessoalmente encarnar entre nós para ensinar a humanidade, para trazer ensinamentos que fariam a humanidade progredir mais depressa. Ele fez essa promessa. Veja, Jesus prometeu que viria e veio. Prometeu que enviaria o Consolador e enviou. Só que entre a sua promessa, aquela reunião, e a sua chegada, houve uma janela de tempo muito grande, de milênios, por comuns como nós. Só que dentre esses que vieram entre nós, alguns tinham um dom que lhes permitia entrar em contato com a outra parte da equipe que ficou no mundo espiritual. Ou seja, uma parte da equipe do Consolador desceu entre nós, a outra parte ficou no plano espiritual, mais próximos ao Cristo. O Cristo dava as ordens
e os Espíritos retransmitiam para nós. E esse foi um dos motivos pelo qual a humanidade, a grande parte da humanidade, também não acreditou. Vejam, a humanidade sempre recebeu ensinamentos por esse processo, por esse canal. Ora, a comunicação era dita que foi transmitida por Deus, ora era um anjo, ora era uma divindade qualquer, ora era seja lá quem for. Sempre foi assim. Só que quando Jesus mandou uma grande legião falando: eu sou o Consolador, nós somos a equipe do Consolador trabalhando em nome de Jesus, a humanidade não aceitou. Não, isso é coisa do demônio, isso não existe. Então foi mais um dos motivos pelo qual a humanidade não conseguiu aceitar o Consolador. Só que naquele momento da humanidade, naquele instante da humanidade, o Consolador estava trazendo muitos ensinamentos por vários lugares do mundo, muitos ensinamentos chegando ao mesmo tempo, só que eles estavam espalhados. Era necessário alguém para juntar esses ensinamentos, alguém para organizar, alguém para filtrar, separar. Por que filtrar e separar? Porque foi aberto um canal de comunicação. Não que foi aberto, sempre existiu, mas naquele momento o canal era um canal muito amplo. E no plano espiritual nós sabemos que não existem só espíritos elevados, espíritos do bem. No plano espiritual tem espíritos retardatários, espíritos ignorantes, espíritos do mal. E os espíritos do mal, os espíritos das trevas, estavam se aproveitando desse mesmo canal que os espíritos do bem usavam para nos ensinar a verdade, para nos trazer novos conhecimentos. Os espíritos das trevas estavam se aproveitando do mesmo canal para ensinar o erro, para ensinar a mentira, para tentar confundir quem estava do lado de cá. Então, era necessário ter alguém aqui que servisse de intérprete do Consolador. Era necessário ter alguém aqui que conseguisse juntar esses ensinamentos, que conseguisse organizar esses ensinamentos, que conseguisse separar, filtrar, separar o certo do errado, organizar numa sequência lógica, organizar numa sequência inteligível, organizar uma espécie de código sequencial que fosse possível ser compreendido por qualquer um. Por isso nós falamos de codificador. E Jesus sabia disso. É claro que Jesus sabia disso, que ele precisava colocar aqui naquele momento alguém que servisse de intérprete para o Consolador, já que ele mesmo não estaria aqui dessa vez. Então ele precisaria ter um dos seus prepostos lá. E a pergunta que eu faço a vocês é: vocês acham que Jesus colocaria qualquer um para executar um trabalho tão importante? Vocês acham que Jesus colocaria qualquer um para desempenhar uma missão tão importante perante a humanidade toda? É claro que não. É claro que Jesus escolheu um dos seus prepostos mais altos, um espírito de escola, um espírito superior em sabedoria, superior em inteligência, mas não só inteligente e sábio, um espírito que principalmente tivesse merecimento para receber uma missão tão importante perante essa humanidade. E é por isso que no dia 3 de outubro de 1804, nasce em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivard, que mais tarde adotou o pseudônimo de Allan Kardec. A humanidade não reconhece a importância de Allan Kardec ainda, mas vai reconhecer. Também não reconheceram a importância de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, a humanidade não reconheceu a importância de um Paulo de Tarso, de um Pedro, de um João Evangelista, de João Batista. Mas um dia também vão reconhecer a importância desse grande missionário do Cristo. E quando Kardec estava aqui, e ele entendeu que a missão era dele, se ele quisesse aceitar, quando ele percebeu que ele tinha muitos ensinamentos, quando nós temos muitos ensinamentos reunidos, nós podemos dizer que nós temos uma doutrina. Como havia ensinamentos novos, era uma doutrina nova.
Então ele teria que dar um nome. Espiritualismo? Não, o espiritualismo já era usado com outro objetivo. Como foram os espíritos que trouxeram esses ensinamentos novos, ele resolveu chamar de doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, ou espiritismo. E é por isso que aqueles que mais tarde acreditaram no Consolador passaram a ser chamados de espíritas. Tudo que nós falamos até agora é só um resumo retrospectivo, é um resumo do resumo retrospectivo do trabalho de Jesus para ensinar a humanidade, o esforço de Jesus para ensinar a humanidade. Mas por que nós tivemos que falar tudo isso? Para entender o Consolador. Para voltar à nossa pergunta inicial, afinal de contas, o que é a doutrina espírita? O que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Sim, é o Consolador, mas é muito mais que isso. Para entender o que é o Espiritismo, nós temos que entender quem é o Consolador. Nós entendemos. Quem enviou o Consolador? O Cristo. Qual era a missão do Consolador? Primeiro, lembrar o que o Cristo ensinou, ou seja, lembrar o seu Evangelho. E o segundo objetivo da missão é ensinar todas as coisas. O que quer dizer ensinar coisas novas? Então, com esse entendimento sobre o Consolador, vamos perguntar de novo, afinal de contas, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo lembrado, que está sendo explicado e que está sendo ampliado com novos ensinamentos. Ensinamentos que o Cristo não pôde nos dizer há 2000 anos atrás, porque não estávamos preparados. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que chega para a humanidade numa nova versão. O que é o Espiritismo? É o Evangelho de Jesus, redivivo, ressuscitado, que nasceu de novo e que está rejuvenescido com novos ensinamentos. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Evangelho de Jesus, que está sendo lembrado para a humanidade, que está sendo explicado para a humanidade, que está sendo complementado com novos ensinamentos que vieram de Jesus. Por que nós podemos acreditar que os ensinamentos da doutrina espírita vieram de Jesus? Porque todo ensinamento superior que chega para essa humanidade emana de Jesus. Todo ensinamento superior que essa humanidade recebe vem de Jesus. Por quê? Porque Ele é a autoridade máxima nesse planeta. Ele é o nosso Cristo. Cristo é uma espécie de governador planetário. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia. E Ele nos disse com todas as palavras: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todo ensinamento superior vem de Jesus, ou pelo menos passa por Jesus. E os ensinamentos espíritas são ensinamentos superiores, de altíssima elevação. Basta observar a profundidade dos ensinamentos espirituais que a doutrina espírita traz. São ensinamentos que modificam a essência do nosso ser. São ensinamentos que modificam aqueles que compreendem, modificam a nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver as coisas, modificam a nossa forma de ver o futuro, de ver a imortalidade, que modifica qualquer pessoa que consegue compreender. São ensinamentos de altíssimo nível espiritual. São ensinamentos muito superiores, tanto é que a grande parte da humanidade ainda tem dificuldade de compreender e tem dificuldade de aceitar. Mas Allan Kardec explica: entender o Espiritismo, compreender o Espiritismo não é questão de inteligência, não é questão de sabedoria, não é questão de estudo, não é questão de cultura, é questão de espiritualidade. Então todo mundo pode, se tiver atingido um determinado grau de espiritualidade. E nós espíritas temos que ter esse entendimento claro do que é o Espiritismo. O Espiritismo é o Evangelho de Jesus, que está sendo lembrado para a humanidade, que está sendo explicado para a humanidade e que está sendo ampliado com novos ensinamentos
que vieram de Jesus. Ensinamentos que Ele não pôde nos dizer há 2000 anos atrás, porque não estávamos preparados. Aqueles que não são espíritas poderiam questionar: mas por que Jesus daria esse privilégio aos espíritos? Ora, se Jesus queria lembrar o seu evangelho para a humanidade, se Jesus queria trazer novos ensinamentos para a humanidade, por que Jesus colocaria esse conhecimento nas mãos dos espíritas? Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar novamente para que não fique dúvida para ninguém, para que fique muito claro: Jesus não deu privilégio para ninguém. Jesus não deu privilégio para ninguém, porque quando Ele enviou o Consolador, Ele mandou o Consolador ensinar a humanidade toda ao mesmo tempo. Quem é espírita, leia o primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus deu a ordem, uma multidão de espíritos invadiu a terra para ensinar em nome de Jesus. Jesus não deu privilégio para ninguém, mas a humanidade aceitou? Não. A humanidade acreditou? Não. Da mesma forma que não acreditaram em Jesus, que Jesus era o Cristo, e aqueles poucos judeus que acreditaram em Jesus, e depois alguns poucos gentios, passaram a ser, da mesma forma que alguns poucos acreditaram, esses poucos que acreditaram, mais tarde passaram a ser chamados de cristãos. Uma sugestão do evangelista Lucas: aqueles que acreditam que Jesus é o Cristo deveriam ser chamados de cristãos, e até hoje é assim. Da mesma forma, os poucos que acreditaram que o Consolador estava aqui, mais tarde foram chamados de espíritas. Por quê? Porque foi Allan Kardec quem organizou esses novos ensinamentos que vieram do Cristo através do Consolador, e chamou de doutrina espírita, por isso os espíritos. E esses novos ensinamentos é um outro motivo pelo qual a humanidade não acreditou no Consolador, porque o Consolador trouxe vários ensinamentos novos vindos do Cristo. Que tipo de ensinamento? Por exemplo, a explicação da vida no mundo espiritual. Eu vou fazer uma observação aqui, eu peço a vocês que prestem atenção nessa observação. A doutrina espírita é a única filosofia do mundo que explica sobre a vida no mundo espiritual de forma clara. A doutrina espírita tem a única filosofia no mundo que explica o que acontece com a gente depois que nós morremos lá no mundo espiritual. É a única explicação de forma clara. Ninguém mais faz isso, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra doutrina, nenhuma outra crença, só a doutrina espírita. Existem muitas outras filosofias e crenças que acreditam na reencarnação, mas isso é outra coisa. Acreditar na reencarnação é uma coisa. Mais da metade das pessoas que vivem no mundo hoje acreditam em reencarnação. Não são só os espíritas. Os budistas acreditam, os hindus acreditam em várias outras crenças. Porque mais de 50% das pessoas encarnadas hoje no mundo acreditam em reencarnação. Mas acreditar em reencarnação não explica o que acontece na vida no mundo espiritual. Só a doutrina espírita explica isso de forma clara. Existem outras civilizações que têm essa informação, outras crenças, outras filosofias que têm essa informação. Emmanuel diz que sim, porque Emmanuel nos explica que esse conhecimento sempre esteve no mundo, assim como Kardec já havia explicado. Esse conhecimento da vida no mundo espiritual sempre esteve presente no mundo. Emmanuel nos diz, por exemplo, que os egípcios antigos tinham esse conhecimento sobre a vida no mundo espiritual, mas eles não explicavam esses conhecimentos para todo mundo. Eles não explicavam para o povo, eles só explicavam para os seus sacerdotes, aqueles que eram iniciados nos mistérios ocultos da vida. E da mesma forma, várias outras civilizações, culturas, filosofias, doutrinas também tiveram, e algumas ainda têm esse conhecimento, mas não ensinam para todo mundo, não ensinam para o povo de forma aberta, de forma clara, só para os seus iniciados. E é por isso que nós podemos dizer sem medo de errar
que a doutrina espírita é a única filosofia do mundo que explica sobre a vida no mundo espiritual de forma clara, de forma aberta. E por que isso? Porque quando Cristo enviou o Consolador para a humanidade, Cristo entendeu que a humanidade estava pronta para receber esse conhecimento. Isso está lá no livro dos Espíritos. A humanidade estava pronta para receber esse conhecimento. Agora, por que nós precisamos ter o conhecimento da vida no mundo espiritual? Por que nós precisamos disso? Porque nós somos seres imortais. Somos seres que não morrem. Nós não vamos morrer. Então nós precisamos compreender o que vem depois. Qual é o ponto de ligação entre essa vida e a sequência dessa vida? Nós precisamos entender o sentido da vida. Nós precisamos entender o porquê vale a pena nos esforçar para ser melhor. O porquê vale a pena nos esforçar para fazer essa tal reforma íntima que tanto a doutrina espírita fala. Nós precisamos compreender o porquê vale a pena seguir o Mestre Jesus. Nós precisamos entender qual é a sequência, o próximo passo, o que vem depois daqui, porque nós somos seres imortais. E hoje, a maior parte dos cristãos acreditam na imortalidade, não são só os espíritas. Veja, eu não estou falando mais só dos espíritas, mas dos cristãos. Se você perguntar para um católico, se você perguntasse para mim, 30 anos atrás, quando eu era católico, você acredita em imortalidade? Eu te diria, eu acredito em imortalidade, mas eu não sei te explicar como isso acontece. Se você perguntar para um evangélico, muitos evangélicos vão te dizer que acreditam na imortalidade, mas também têm um entendimento diferente. Muitos evangélicos vão te dizer assim: quando nós morremos, nós vamos ficar dormindo até o dia do juízo final. E no dia do juízo final, nós vamos acordar e vamos ser julgados. Aqueles que tiverem sido bons vão viver no céu, morar no paraíso, mas aqueles que tiverem sido maus serão condenados a sofrer eternamente no fogo do inferno. Está aí outro ensinamento, outra explicação que o Consolador veio nos esclarecer. Deus não castiga nenhum dos seus filhos por toda a eternidade, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, porque Deus é bondade, porque Deus é justiça. E se Deus é amor, e se Deus é misericórdia, Ele não pode condenar nenhum dos seus filhos a sofrer eternamente. Sabe por quê? Porque nem nós que somos maus, nem nós que somos imperfeitos temos coragem de deixar alguém sofrer por toda a eternidade, quanto mais Deus que é perfeito. Por isso as reencarnações, porque em cada reencarnação nós melhoramos um pouquinho, porque em cada reencarnação nós aprendemos mais, porque em cada reencarnação nós deixamos um pouco do mal que é em nós para trás, porque vamos melhorando, vamos aprendendo, vamos nos aproximando mais da perfeição. São vários ensinamentos que a doutrina espírita trouxe, novos, e nós espíritas temos que entender isso de forma clara. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Evangelho de Jesus, que está sendo lembrado para a humanidade, que está sendo explicado para a humanidade, que está sendo complementado com novos ensinamentos. Muitas pessoas, inclusive alguns espíritas, pensam que doutrina espírita e evangelho são coisas diferentes, mas não são. Doutrina espírita e evangelho são a mesma coisa. Acontece que a doutrina espírita ela tem duas partes de ensinamento. A primeira parte são os ensinamentos antigos. Quais são esses ensinamentos? Aqueles que Jesus nos trouxe e que estão lá no Evangelho. E a parte nova dos ensinamentos que a doutrina espírita traz, quem trouxe? O Consolador. O Consolador fez a vontade de quem? Do Cristo. Então são ensinamentos do Cristo. Se é ensinamento de Jesus, é boa nova. Boa nova é Evangelho. Então, o que a doutrina espírita traz é simplesmente o Evangelho. A doutrina espírita é a continuação do trabalho do Cristo, porque é o trabalho dele mesmo. O que é o Espiritismo? É o Evangelho de Jesus que está sendo lembrado, que está sendo explicado, que está sendo ampliado com novos ensinamentos. De quem é esse ensinamento, pessoal? É meu? Não. Esse ensinamento é de Allan Kardec. É um mestre que fala que o Espiritismo é o Evangelho de Jesus que está sendo lembrado, que está sendo explicado, que está sendo complementado com novos ensinamentos.
Você quer saber onde está? Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Está lá, o Espiritismo, itens 5, 6 e 7. E se você complementar com o capítulo 6, nos itens 3 e 4, vocês têm tudo que eu falei aqui sobre o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Evangelho de Jesus, que está sendo lembrado, que está sendo explicado, que está sendo complementado com novos ensinamentos. Quem fala isso é Kardec. Doutrina espírita, o Espiritismo não inventou nada. Allan Kardec não inventou nada. Os espíritos não inventaram nada. Sabe por quê? Porque tudo vem de Jesus. Sabe por que nós somos espíritas? Porque ser espírita é ser cristão. E por isso, nós temos que entender isso. O que é Espiritismo? É uma responsabilidade muito grande. Porque o Espiritismo é o Evangelho de Jesus sendo lembrado para a humanidade, sendo explicado para a humanidade, sendo complementado com novos ensinamentos que vieram do Mestre Jesus. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir essas informações de forma clara. Muito obrigado, Senhor Jesus. Possamos não apenas aprender a compreender o Evangelho de Jesus, mas que consigamos principalmente aprender a praticar o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos.
Música